recebendo agora César Faccioli, que é gerente de relações institucionais da Corsã Aegea, empresa que tem a inovação e a sustentabilidade em seu DNA. Atua na construção de parcerias estratégicas e no fortalecimento do relacionamento institucional da companhia. Com sólida experiência em gestão pública e corporativa, Faccioli contribui com o avanço de soluções voltadas ao saneamento e à qualidade de vida. A Aegea é referência nacional em eficiência, tecnologia e compromisso com o futuro das cidades. Tudo bem, César? Tudo bom. Seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui. A crise climática já é uma realidade global, né? Como esse cenário tem impactado o abastecimento de água nos municípios gaúchos e quais os principais desafios enfrentados por vocês? Perfeito. Esses desastres climáticos, digamos assim, que eram eventuais, passaram a ser praticamente cotidianos. Então, o grande desafio, exatamente, é a gente tratar de uma nova realidade em que a gente não pensa se vai acontecer a crise climática, ela está instalada. E o grande desafio, o grande impacto é, sim, nas estruturas de qualquer concessionária, especialmente de saneamento, na questão da água. Então, assim, seja a estiagem, que evidentemente muda, inclusive, a composição química da água, nos desafiando a qualificar ainda mais os processos de captação, de reservação da água, seja a crise que aconteceu em maio do ano passado, a questão da enchente, que impacta inclusive as estruturas, a infraestrutura, seja as estações de captação de água, de tratamento de água, de tratamento de esgoto. Essas são as principais e objetivas dificuldades e desafios, o que impõe que a empresa seja cada vez mais preditiva, antecipatória, planejada, trabalhando evidentemente com inovação e tecnologia, exatamente nessa matriz de riscos. A gente tem que se antecipar, considerando, eu não gosto muito dessa expressão, mas ela é bem comunicativa, o novo normal, e esse novo normal direciona todo o planejamento da empresa. E nestes eventos climáticos extremos que temos vividos, como tu disse, no nosso novo normal, quais as estratégias de gestão têm sido adotadas para garantir a segurança hídrica e minimizar os impactos desses desastres à população? A gente usa assim, a empresa se caracteriza nacionalmente, a empresa hoje está em 15 estados do Brasil, exatamente por essa qualificação, inovação tecnológica e assim por diante. Na prática, assim, coisas bem palpáveis, digamos assim. Então a gente tem que restabelecer a questão do próprio mapa dos territórios onde nós atuamos, considerando, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a famosa mancha da enchente. Então a gente tem que focar na questão das fontes de captação de água, especialmente nas fontes de captação de água, em toda a estrutura que implica não só nas redes, mas estações de tratamento de esgoto, estações elevatórias. Então, basicamente, essa tecnologia ela tem que ser investida para antecipar esses desastres. No caso da água, especificamente, a nossa tecnologia embarcada, digamos assim, ela trabalha, pegar um exemplo concreto, há um satélite contratado pela empresa que faz um rastreamento. A cada 14 dias passa sobre o Rio Grande do Sul, identificando com uma tecnologia de ponta os vazamentos invisíveis, identificando águas com excesso de cloro. Com isso, os servidores da Corsã Aegea vão até o local com seus geofones e com essa tecnologia a gente consegue identificar esses vazamentos que são o desperdício de água. E aqui eu tenho que fazer uma referência importante. Aproximadamente mais de 40% é a média do Rio Grande do Sul e do Brasil de desperdício de água. Então, imagine num momento de seca, de estiagem, de eventuais desabastecimentos, a gente está substituindo redes antigas, vazamentos, muitas vezes consertos têm que ser feitos, manutenções ordinárias
que implicam, por exemplo, uma suspensão de um dia de abastecimento de água de uma região, de um bairro ou de uma cidade. O quão importante é a gente combater o desperdício de água. Não por acaso, uma das metas estratégicas e contratuais da Corsã nos 317 municípios da nossa base é a redução de perdas de água, exatamente porque nós estamos trabalhando com um cenário já de restrição do manancial hídrico globalmente considerado, com uma tendência, lembremos, a gente está falando em processo de aquecimento global e assim por diante. Então, por exemplo, a tecnologia lançada para essa finalidade de redução de perdas é um exemplo, e um exemplo, no caso, muito relevante. A empresa vem investindo em novas tecnologias e inteligência operacional. Como essas inovações estão contribuindo para um uso mais eficiente da água e pela redução de perdas? Quando a gente fala em tecnologia, e não é por acaso estamos num evento da Smart City, das cidades inteligentes. Então, assim, toda essa tecnologia e inovações embarcadas, por exemplo, esse rastreamento de vazamentos invisíveis, tudo isso, essa estrutura, essa infraestrutura tecnológica, ela vem casada com uma infraestrutura que não é tão tangível assim, infraestrutura dos processos, né? Dos processos de relacionamento, dos processos de colaboração e cooperação, especialmente com os municípios, dos processos de capacitação, de informação da cidadania. Nós estamos numa espécie de força-tarefa a partir do novo marco do saneamento básico, né, em que o Brasil, todos os prefeitos e prefeitas vão ter que entregar até 2033 90% de esgoto coletado e tratado e de água potável. Né. Para tudo isso, repito, é uma força-tarefa, não é uma atuação só da concessionária, só do ente público, é das lideranças, é da comunidade. Veja, a partir do momento, por exemplo, em que a empresa, no caso a Corsã, investe muito. Para gente ter uma ideia, até 2033, uma previsão de 15 bilhões só nos 317 municípios da Corsã. Esse investimento é feito, um investimento pesado, intensivo, chega à rede em frente à tua casa, a partir daquele momento o cidadão participa dessa força-tarefa. Ele tem a obrigação social, ambiental, de fazer a conexão para que o seu dejeto familiar vá para um tratamento e seja devolvido para o corpo hídrico como água limpa, inclusive para usos possíveis como reuso. E a empresa tem parcerias com prefeituras e órgãos municipais. Qual é o papel dos municípios na promoção de políticas públicas voltadas à sustentabilidade hídrica? Como estamos falando em saneamento básico, eu diria que o papel dos municípios é básico, sendo redundante intencionalmente, né? O município tem a política pública, a principal política pública, por exemplo, da ordem urbanística, ambiental, a questão da educação ambiental das redes municipais de estudo, todas essas políticas públicas que são transversais. Quando a gente fala em saneamento básico, a gente fala em meio ambiente, a gente fala em saúde, a gente fala em economia. Então o município não é apenas o principal cliente e obrigado legal para a entrega do saneamento básico. Ele é fundamental nessa plataforma de convergência que a gente está construindo com todos os municípios, no sentido de fortalecer essas políticas públicas independente da titularidade. Tá? É um trabalho de cooperação e o município, sim, além de ser o cliente, além de ser o poder concedente, ele é o elaborador, o formulador e executor e fiscal principal das políticas públicas de saneamento básico. Falando em educação ambiental, existe programas, a Corsã tem programas ou ações voltadas à conscientização diretamente dirigidas à população sobre o consumo responsável de água? Com certeza. Nós temos uma espécie de menu, não sei se a expressão está adequada, assim, de várias ações e programas sociais que a gente disponibiliza, a gente propõe e induz aos municípios, fazendo parcerias na área da educação, dos mais simples aos mais complexos, mas acredito eu, todos muito eficientes. Desde aquilo mais tradicional, programas em que nós levamos crianças e adolescentes para conhecer uma operação, para conhecer, por exemplo, todo o ciclo da água, né, até o ingresso, a captação, a distribuição, o tratamento químico, a qualificação do laboratório da Corsã,
né, até tratamento de esgoto. Então, assim, sim, isso é muito, muito importante para nós, é absolutamente fundamental. A empresa, a Egea, a Corsã, ela opera com um conceito de licença social, e para que a gente tenha licença social, a gente tem que ser partícipe, não apenas como prestador de serviço. O nosso contrato é o piso, é o ponto de partida. Nós queremos participar da comunidade, e a educação ambiental é absolutamente fundamental, porque o que nós estamos fazendo em termos de saneamento básico é a gente construir um futuro para as futuras gerações. E essas gerações não são objetos, elas têm que ser sujeitos, partícipe disso. E a educação ambiental é absolutamente a base de tudo. Falando um pouquinho em inovação, que também passa pela digitalização de processo e monitoramento em tempo real, quais os avanços recentes que a Egea e a Corsã implementou nesse sentido e quais os resultados já podem ser observados? Perfeito. Eu até teria muitos para citar, mas para ser objetivo, vou pegar um exemplo que eu acho importante. Como te disse, a Egea está em 15 estados, nós temos experiências muito ricas em vários estados. Pegar o exemplo do Rio Grande do Sul, a gente simplesmente recuperou a balneabilidade de 3 ou 4 praias principais do Rio de Janeiro, uma parte da Baía da Guanabara e a Lagoa Rodrigo de Freitas. Eu acho que só isso a gente já entende a dimensão do que se trata. Nós temos aqui, está instalado em operação o COI, o Centro de Operações Integrados da Corsã, no centro de Porto Alegre. Ali estão sensoriadas todos os ativos, todas as redes de água e esgoto dos 317 municípios da Corsã. Essa operação funciona 24 horas por dia, todos os dias, não para nunca, inclusive de madrugada, e ali a gente consegue, online, né, para e passo, observar o que está acontecendo em todas as redes, em cada cano, digamos assim, enterrado no seu município. Se há ali, através desses sensores e outras tecnologias ali embarcadas, se há uma mudança de pressão em determinada rede, a mudança de pressão, ela dispara um alarme, é um aviso de atipicidade na rede, uma possibilidade, portanto, uma antecipação, uma possibilidade de um vazamento, de um rompimento de uma adutora, de um evento talvez grave que implique a suspensão do fornecimento de água. Pois bem, a partir dessa detecção por essa rede de tecnologia ali embarcada e estruturada no COI, aqui em Porto Alegre e nas regionais, a gente detecta, a equipe local é demandada, vai até o que vem acontecendo nos últimos tempos. Pela atuação desse modelo, desse sistema, um percentual em torno de 40%, posso errar um pouquinho mais, um percentual de 40% das atipicidades, dos BOs na rede de água e esgoto, especialmente na de água, que é a grande questão, eles são resolvidos antes mesmo que o principal cliente fique sabendo. Então o prefeito não fica sabendo, a imprensa local não fica sabendo, enfim, lideranças, a comunidade, e se resolve o problema. Então tem todo um planejamento antecipatório, né? E essa, digamos assim, é para isso que serve a tecnologia. A tecnologia e a inovação não pode servir por ela mesma. Ela tem que servir ao sistema, especialmente às pessoas. Faccioli, olhando para o futuro, qual a visão da Egea para garantir que os municípios gaúchos avancem rumo à gestão da água moderna, sustentável e resiliente diante das mudanças climáticas? Perfeito. A gente trabalha com esse conceito de resiliência. Resiliência é uma propriedade da física que significa que um material submetido ao estresse, ele retorna à condição inicial. Tem um outro conceito que nós trabalhamos também, que é o conceito de antifragilidade. Significa que um estresse, exemplo, uma grande enchente, uma tragédia, não apenas a gente tem que recuperar a situação anterior, a gente tem que com ela aprender e criar infraestrutura que melhore ainda e se prepare melhor para o futuro. Então, assim, são basicamente duas grandes expectativas, dois projetos estratégicos da empresa junto com o Rio Grande do Sul. Primeiro, é sim um estado saneado, a partir dos blocos da Corsã. E segundo, um grande projeto de cooperação com todos os atores envolvidos, municípios, legislativo, lideranças, órgãos de controle, mas especialmente o primeiro e o último destinatário, a comunidade, as pessoas. Então, assim, a nossa meta e estratégia é um estado e cidades saneadas para as pessoas. Agradecemos a tua participação e
deixo os microfones para tuas colocações finais. Eu que agradeço a oportunidade, seguimos nós da Corsã Egeia à disposição. E é importante, na conclusão, dizer uma coisa que é um pouco óbvia, mas tão óbvia quanto relevante, né? Nenhuma transição, nenhuma revolução acontece sem desgaste, sem estresse. Nós estamos fazendo várias transições, transição energética para a energia limpa, no saneamento básico, cidades que têm 0 de esgoto passarão a 80. Isso significa, entre outras coisas, muita incomodação. Obras, valas abertas, pó, transtornos temporários para soluções ambientais e sociais definitivas. Temos todos, de alguma forma, construir essa pauta compartilhada. Muito obrigado. Muito obrigada.